Olá, meu ser de sombra e luz, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Desaparecido pode sentir, mas estou aqui de volta. Foram fortes emoções de dezembro para cá, e aí eu não consegui dar continuidade entre iniciar a Itefá, voltar a organizar a casa, organizar o Ilê, organizar bastante coisa. E se for para eu oferecer qualquer coisa, eu nem apareço por aqui. Então eu prefiro vir de coração cheio, de coração inteiro. Então a gente tá aí no Instagram, né, trabalhando muito esse mês sobre Exu Orixá, para desmistificar a energia de Exu na vida de todo mundo, né, no que trata da ordem do universo, do equilíbrio, da harmonia, do bem-estar. Exu é o orixá que a gente trabalha primeiro sempre, que a gente saúda primeiro sempre, porque ele é quem leva, ele é o grande mensageiro, é ele que faz o movimento acontecer. Então não adianta você ficar aqui pedindo 1 milhão de coisas para qualquer orixá, sem antes estar ali, tratar bem o mensageiro, conversar com o mensageiro para que as coisas possam fluir e acontecer. E aí eu lembrei de uma história que eu gosto muito, eu já trabalhei esse tom no Instagram, mas eu achei válido falar sobre ele hoje, principalmente por conta de algumas coisas que eu vi na internet. Conta um Iton, né, uma história, um mito, que Exu tinha uma cabra para vender. Então ele chegou com Oxum, Iemanjá e Ansan, se eu não me engano. Se eu estiver equivocada, depois eu coloco aí quem era a orixá, né? E aí ele chegou com essas 3 orixás e falou assim: eu tenho essa cabra para vender, se vocês venderem, vocês dividam aí entre vocês, tá bom. E aí elas foram vender essa cabra, e aí elas conseguiram lá vender por 10 búzios. Aí elas começaram a fazer a conta. Não, pera lá. Se o valor é 10 búzios, então vai ficar 3, 3, 3 e sobra 1. Não, eu acho que a mais velha precisa ganhar 4 e as outras 2, 3. E aí elas ficaram discutindo sobre quem ia ficar com 4 e quem ia ficar com 3 búzios ali na partilha do valor daquela cabra. E aí depois de muita discussão, Exu chega. E aí ele pergunta o que está acontecendo. E aí elas explicam, né? Nós conseguimos vender a 10 búzios, mas se nós formos dividir, sobra 1. Aí Exu pegou todos os búzios, pegou um búzio, abriu um buraco na terra, colocou esse búzio lá, fechou e entregou de volta para elas os 9 búzios. Nesse tom, ele fala sobre a importância de nós saudarmos os nossos ancestrais. Ele fala que antes de você estar ali, antes de você ter seu teto, antes de você ter a sua vida, muitas outras pessoas já viveram e lutaram para que você tivesse o que você tem hoje. Então você não pode estar caminhando na terra, recebendo frutos e benefícios, sem cultuar os seus ancestrais, sem trazer esse movimento, né, de reconhecimento dos ancestrais. Então, o que eu tenho visto muito aí na internet, né, eu até li uma postagem que eu não vou citar, falando sobre o quanto que, nossa, porque a minha mãe, o meu pai quer ser meu filho. E aí eu não concordo. Existe uma diferença muito grande entre realmente ter uma relação desequilibrada, onde o pai, que realmente o pai e a mãe acaba se tornando filho, né? Mas existe também o desequilíbrio no tratar de relação. Nem sempre o fato dos seus pais te solicitarem a sua atenção, o seu tempo, significa que eles estão se comportando como uma criança. E o fato de você não poder doar o seu tempo para os seus pais faz de você que tipo de ser humano? Então a gente caminha na Terra, e isso virou moda nos últimos tempos, principalmente quando o autoconhecimento aí explodiu, né? Bombou para todo lado, virou aí mercado,
que fala o seguinte, que muitas coisas que a gente vive, né, são crenças, são limitações que a gente desenvolveu ao longo da nossa infância através das atitudes dos nossos pais. Eu não estou desmerecendo isso porque de fato acontece. Tudo que a gente faz é reflexo na vida do outro, principalmente de um filho. Só que tem uma galera que entrou numa energia de que porque eu sou assim, porque meu pai, minha mãe, porque crença, porque isso, porque aquilo. E aí já tá com bastante tempo aí de vida na cara, tá? Já tem consciência do autoconhecimento, já passou pelo despertar e ainda assim quer ficar na energia de culpar pai e mãe por tudo que dá errado na vida. Então é muito importante esse aprendizado que Exu nos traz sobre honrar os nossos ancestrais. É muito importante, é muito fundamental. Porque se você parar 5 minutos para pensar, cara, meu pai e minha mãe fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram assado, fizeram frito. Mas na época, a consciência deles só permitia isso. Se eu tenho consciência que isso é pior, será que fazendo o que eu estou fazendo, renegando, não dando tempo, não estando presente, culpando os meus pais por tudo que dá errado na minha vida, será que eu não estou sendo pior, mais regresso do que o comportamento que eles tiveram no passado? Autoconhecimento não caminha sem autorresponsabilidade. Como é que você pode, em algum momento, falar que não, eu sou um espírito evoluído, que está se trabalhando, está se desenvolvendo, e é incapaz de honrar a ancestralidade que tu carrega? As coisas não podem funcionar dessa forma. A gente precisa honrar e agradecer. Quando eu honro e agradeço a minha ancestralidade materna, né, que é de onde vem a minha descendência negra, vem da minha mãe. Então, quando eu honro os meus ancestrais, quando eu cultuo os orixás, quando eu sigo a minha vida, o meu sacerdócio, quando eu sigo evoluindo, crescendo, me melhorando na cultura dos orixás, eu estou honrando a minha ancestralidade materna. Mas não só o meu avô negro, o meu bisavô negro, mas todos aqueles que vieram aí através da escravidão para esse país e que possibilitaram que hoje nós tivéssemos acesso a essa cura. Assim como todos os outros antes deles que nem chegaram a vir para cá e que já faziam esse tipo de culto. Alguém, em algum lugar, há milhares de anos atrás, a atitude e a forma como essa pessoa conduziu a vida dela permitiu que hoje eu estivesse aqui. Assim como através da ancestralidade do meu pai, que é a ancestralidade, né, japonesa, de onde eu tirei muitas ferramentas e que hoje fazem com que o casamento que eu me tornei genético seja funcional, porque muito da ancestralidade do meu pai foi plantada dentro de mim. Eu vivi as duas fases da moeda da minha ancestralidade. Até os 27 anos de idade eu fui budista, conforme a ancestralidade do meu pai. Eu vivi dentro dos conceitos e filosofia de vida da família do meu pai. E hoje, aos 34 anos, eu estou honrando a ancestralidade da minha mãe, honrando a minha ancestralidade e honrando a minha essência e a minha verdade. Porque eu nunca me senti tão feliz em toda a minha vida, eu nunca me senti tão entregue, eu nunca me senti tão pertencendo a um lugar como eu me sinto como sacerdotisa de orixá. Então, é onde eu me realizo, é aonde eu sou feliz, é aonde a minha vida cresce, aonde eu cresço. Portanto, falar do orixá também é honrar essa ancestralidade. Isso não significa, ai, que bonitinho a Yuki falando sobre a ancestralidade dela, né? Deve ser muito fofo o relacionamento dela com os pais e tudo mais. Quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, meu pai foi para o Japão. Assim como muitos japoneses naquela época, muitos descendentes fizeram o mesmo movimento.
de buscar uma vida melhor. Por conta disso, o que eu tenho de convivência com meu pai são esses anos que eu tive. E a nossa relação ao longo do tempo foi uma relação muito distante, muito longe, porque como que eu posso? Como que era possível? Ele lá no Japão, do outro lado, eu aqui, e nós somos duas pessoas que têm muita semelhança, tá? Não é só a semelhança física, de comportamento, muita coisa eu curei dentro de mim quando eu consegui curar a minha relação com meu pai, mesmo que só eu, né, só da minha parte. E hoje o meu pai, né, mora no Rio de Janeiro, eu moro em Manaus, sempre que posso falo, mas é um relacionamento muito distante, né, distante em todos os aspectos, distante geograficamente e distante porque nós crescemos sem uma relação sólida, né? E isso não foi culpa de ninguém. Isso foram escolhas, caminhos, direções e o melhor que o meu pai pôde, o melhor que a minha mãe pôde, o melhor que eu pude também. E assim a gente vai seguindo aí a nossa história, crescendo, né? E tomando consciência de várias coisas em relação ao meu pai. Então, em relação à minha mãe é uma pessoa com quem eu me relaciono muito bem. Eu tenho duas mães, uma mãe que ajudou a me criar e que ao longo da vida, por gratidão e honra, se tornou minha mãe, e a minha mãe biológica, e elas são braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda. Então a minha relação com elas é muito próxima. Por ser uma relação próxima, é onde eu cresci através das diferenças. Então nós somos muito parecidas e muito distantes ao mesmo tempo no sentido de comportamento. Mas através da minha relação com elas foi que 80% do que eu sou se formou. De um lado, uma que ela é extremamente preocupada, ela é extremamente cuidadosa, ela é aquela pessoa que vem, abraça aquele problema e vem, eu vou te ajudar, vou te auxiliar, tô contigo e não abro. E de um outro lado, a outra que é muito forte, uma mulher muito firme, uma mulher muito resistente, uma mulher que cresceu aí, né, se desenvolveu na vida com muita batalha, com muito esforço. Então são duas mulheres, duas piscianas extremamente opostas, extremamente diferentes, mas que conseguiram, através da nossa condução de vida, transformar a gente em boas pessoas, eu e minhas duas irmãs mais novas, e principalmente trazer características comportamentais que hoje fazem com que muita gente goste demais da Yuki. Então, cada vez que alguém chega e fala, nossa, eu adoro, você acolhe, você abraça, nossa, como você é firme, nossa, são elas falando através de mim. E é isso que eu tento, ao longo do tempo, ensinar para minha filha, né? Através da minha relação com a minha filha, eu tento mostrar para ela que a gente não pode estar nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Sempre buscando o equilíbrio entre a firmeza e a flexibilidade, e assim nós construímos uma boa relação também. Então, é muito importante salientar nessa conversa de hoje do Pode Sentir que harmonia, equilíbrio com a sua linhagem ancestral não tem a ver com estar grudado, não tem a ver com estar se relacionando frequentemente. Tem a ver com eu acolho, eu entendo, eu perdoo, eu reconheço em mim e eu modifico aquilo que é necessário modificar. Porque os nossos ancestrais, eles nos ensinam muita coisa se a gente se permite. Principalmente no que diz respeito a aprender com os erros. Se você observar a vida dos seus pais e sair da cabecinha pequena de que não, eu não vou ser igual ao meu pai, não vou ser igual à minha mãe, não vou, e acaba sendo, se você sai desse pensamento, você descobre
que existiram momentos cruciais na vida dos seus pais em que a decisão que poderia ter sido tomada não foi tomada porque naquele momento a consciência que eles tinham não permitia que eles fizessem algo além do medo ou do que fosse seguro. Foram escolhas que foram feitas de acordo com a consciência que eles tinham. E você, quando parar para observar, vai ver que você está vivendo nesse momento, principalmente quando você rejeita muito a sua ancestralidade, você está vivendo nesse momento a mesma decisão, a mesma fase de tomada de decisão, de momentos importantes e impactantes na vida. Se você perde muito tempo dizendo não quero ser, não gosto, não tolero, não aceito, eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu nunca vou ser igual à minha mãe, você está perdendo tempo de cura. Porque aí você olha, opa, eu tenho duas opções. Na vida a gente tem duas opções sempre. E geralmente a gente chega na frente de uma escolha, de uma encruzilhada, sem saber qual vai ser o resultado do processo. Quando você olha para a vida dos seus pais, você já sabe o que uma das escolhas que você pode tomar pode acabar te levando, para onde pode acabar te levando. Então é muito importante observar a vida dos seus ancestrais, porque a vida dos seus ancestrais tem recados fundamentais para o seu crescimento. E é preciso honrar, sim. Eu só pude viver em paz comigo quando eu aceitei, que muitas vezes eu escutei, você é igual ao seu pai, você é igual ao seu pai, você é igual ao seu pai. E durante muito tempo isso era pesado para mim, porque na minha consciência e concepção, meu pai era o cara que tinha ido embora. Então ele era o cara que não era permanente, né? Era a pessoa que não era fixa, que não era certa. Só que o que aconteceu foi que quando eu entendi que eu era igual ao meu pai, em características que são fantásticas, eu parei de lutar contra mim. Porque eu lutava contra mim, eu não queria ser igual ao meu pai. E isso não tem a ver com não amar. Eu amo meu pai profundamente. Eu sou imensamente grata a ele. Mas eu entendi que eu lutava contra ser ele. Meu pai é um cara extremamente honrado, é um cara extremamente leal, é um cara extremamente convicto do que ele quer. E isso muitas vezes é tido como teimosia. E né? Não deixa de ser. Mas ele é muito resistente também, ele é muito resiliente também. Ele é muito fervoroso. Então essas características eu tinha dentro de mim, mas eu lutava contra. Quando eu aceitei que ser meu pai nessas características, ser parecida com o meu pai, não era ruim, eu consegui me enxergar melhor. Eu consegui me enxergar com mais clareza, com mais gentileza também. Então, veja como Exu está em tudo. Exu está onde nós precisamos tomar decisões, porque ele é o dono da encruzilhada, é ele que mora ali onde todos os caminhos se encontram. E é ali que a gente tem decisões para tomar, qual caminho eu vou, para onde eu vou, qual direção eu vou. E aí ele nos ensina que através da honra aos nossos ancestrais, nós já sabemos, nós podemos continuar sem saber qual caminho nós vamos escolher, mas nós podemos saber qual não escolher. E que coisa mais rica que isso? Olhar para sua história e pensar, cara, se eu for por aqui eu não sei o que vai dar, se eu for por aqui eu não sei o que vai dar, mas eu já sei que por aqui eu não vou, porque aqui dá ruim. Isso significa que se você tem 4 caminhos abertos ali na sua frente e um você já sabe que não é legal, você tem 75% de chance de dar certo. É melhor do que ter 100% de chance de insegurança, né? Porque quando você não sabe, fica 50% para dar certo, 50% para não dar. Quando você sabe que ali não vai dar certo, você já elimina 25% de incerteza.
Honrar a ancestralidade é reconhecer em você tudo de bom que a sua ancestralidade possui e tudo de sombra também. Como é que você vai mudar o que você não sabe que precisa mudar? Como é que você vai trazer mudança? Como é que você vai trazer um direcionamento diferente para sua vida se você não sabe o que você precisa mudar? É preciso admitir a sua teimosia, a sua dificuldade disso, a sua falta de paciência. É preciso admitir as suas sombras. É fundamental. Se você não admitir as suas sombras, vai ficar vivendo de luz até acontecer o quê? Ah, eu sou o ser mais iluminado do universo. Eu não me chateio, eu não me aborreço. Até que um dia você cansa de fazer esse papel, porque é um papel. A vida real exige pessoas reais. E a pessoa real, ela sente de verdade. Ela não tem como simular que ela tá bem quando ela não tá bem. E vice-versa. Você só pode admitir e trazer mudança significativa para sua vida quando você admite o que está errado. E daí vem mais uma coisa que eu aprendi com Exu. Exu é quem conhece o nosso caráter, o nosso comportamento melhor do que ninguém. Não adianta você vir até um sacerdote, uma sacerdotisa, sentar ali. Quero fazer um jogo de búzios porque eu quero escutar o conselho que Ifá tem a dizer. Aí Ifá vem, fala e você, entra por aqui, sai por aqui. Não me reconheço em nada disso, não vejo nada disso. Não sei. Olha, tem tal situação no seu jogo que tá falando que você precisa fazer um agrado para Exu. Porque Exu quer te ajudar a trabalhar tal comportamento. Não, eu? De jeito nenhum. Eu não sou assim. Ah, e é como? Porque se é do jeito que você diz que é, a vida tá enrolada por quê? É muito fácil você quebrar um argumento quando o argumento é feito de forma egóica para se defender. É muito fácil. Porque se você é esse ser de luz purpurinado, lindo, maravilhoso, sua vida era para estar tão reluzente quanto. Se a sua vida não está reluzente, se a sua vida não está de acordo com o que você cresce, significa que existe algo que você ainda precisa crescer. Ainda existe algo que você precisa trabalhar. Quando nós que somos, que seguimos a filosofia dos orixás, encontramos um mais velho, nós nos abaixamos e batemos a cabeça, encostamos a cabeça no chão, perto dos pés daquela pessoa, honrando a vida, a trajetória, a sabedoria, o conhecimento, a vida daquela pessoa. O meu ori saúda o seu em respeito. Se você é incapaz de se curvar, de reconhecer, de agradecer aquele que veio antes de você, aquele que te traz um aprendizado, aquele que tem algo a te ensinar. Se você é incapaz de curvar a sua cabeça em respeito a essa pessoa, então tá explicado por que muita coisa na sua vida dá um passo para frente e 5 para trás. Existem outras situações que geram isso da vida que desanda? Existe muita coisa. Mas a principal é essa. Você não pode fingir que você tá na Terra e que você é ali a coisa mais linda e maravilhosa dessa Terra, que flutua, que nem pisa no chão. Admitir quem você é, admitir as suas sombras e as suas luzes é o que faz, o que dá o tom, o equilíbrio perfeito de como você se mostra para o mundo. É preciso.
As pessoas vão olhar para você e elas vão enxergar esse contraste, essa coisa linda que você é na sua essência. Eu não sei por que eu não consigo me relacionar com as pessoas, né, não cresce a relação, porque a pessoa, o ser humano, pode até não enxergar o que você tenta ocultar, mas o Ori da pessoa enxerga. O Ori enxerga aquilo que a gente não consegue enxergar. É fácil energeticamente reconhecer uma pessoa que está em busca. Tenho minhas sombras, minhas luzes, mas eu estou em busca e estou crescendo. Eu lido com isso todos os dias. Cada atendimento que eu faço, cada pessoa que passou pela minha mesa. Porque uma coisa é certa, aqui, nesse ler, só não cresce quem não quer crescer. Então, todo mundo que passou aqui e seguiu em frente, tá crescendo, tá evoluindo, tá melhorando. É massa, é incrível. É algo que a gente deseja. A gente não quer que ninguém fique ancorado a ninguém. A gente quer que todo mundo cresça. Só que, se você passa por um lugar, qualquer um que seja, e você não honra a história que você viveu, então tu não aprendeu nada em lugar nenhum, nem aonde tu tá. Uns dias atrás vieram me perguntar: Yuki, como foi a sua transição? Que você começou como sacerdotisa de Umbanda, foi pro Candomblé e agora tá no culto. Quando eu me iniciei, que eu passei pela camarinha de Umbanda, onde eu fui consagrada como sacerdotisa, aonde hoje eu posso não ter uma relação frequente, diária, mas tenho uma relação de muito respeito com a sacerdotisa de Umbanda que me iniciou, que é a Mãe Ainá. Eu fui porque a minha história de Umbanda já estava em processo há muito tempo e eu não achava um lugar para me cuidar até que ela me acolheu, me abraçou. E eu lembro até hoje, acredito que ela lembre também, quando eu fui iniciada no Orixá, no Candomblé, eu não cheguei a ter uma conversa com ela. Eu não cheguei a falar com ela. E na época, eu lembro que eu pensava muito de, poxa, eu preciso ter essa conversa com ela, mas eu pensava, não, é sobre a minha história, então eu tenho que seguir minha história. Iniciei no Candomblé e ela me ligou. No dia que ela me ligou, ela falou assim pra mim: eu sou sua mãe. Eu lhe apoiaria em qualquer decisão. Por que você não falou comigo? Por que você não conversou comigo? E nós tivemos uma longa e extensa conversa. E ali eu tive que reconhecer dentro de mim que eu tinha dificuldade mesmo de aceitar que a condução da minha vida não dependia só de mim. Porque se eu, sozinha, fosse dar certo, eu não precisaria de alguém cuidando de mim. E a vida não é assim. E de lá pra cá, nós não temos uma relação mais próxima porque ela mora em outro estado, mas eu honro ela e eu rezo e eu peço e eu agradeço pela vida dela sempre, porque ela foi fantástica na minha história. Talvez de todo o meu processo de autoconhecimento, as maiores lições de crescimento eu tenha passado do lado da Ainá. E isso foi uma coisa que a gente conversou também. Sobre quanto que a primeira vez que eu me vi de verdade, assim, sem o ego me defendendo, sem o medo me defendendo, foi com ela. Não foi um processo fácil, não foi um processo tranquilo, mas foi forte e transformador a ponto de até hoje eu honrar a vida dela. Logo em seguida eu fui pro Candomblé,
E fui para o candomblé porque o orixá me chamava muito forte. E conforme as pessoas que iam chegando precisando de cuidado, aquilo que eu fazia na Umbanda ficava faltando, ficava ali, não, o orixá tá te chamando, você tá trabalhando com os encantados, mas o orixá tá te chamando, ele tá pedindo esse movimento. E aí, depois de muita briga, de muito relutar comigo, porque eu não queria ser iniciada no candomblé, eu não tive experiências boas no candomblé antes de chegar até a Yalorixá que me iniciou. E aí, acabou que eu conheci essa Yalorixá, que também é Yanifá, a Yadanda. E a Danda, ela foi e ela é imensa na minha vida, porque a Danda, ela é como se fosse assim, eu passei pela Iná, fui chacoalhada, virada do avesso, e aí a Danda pegou assim, fez uma massinha e pô, me botou em pé. E aí, durante a minha relação com a Danda, eu fui aprendendo muita coisa sobre mim, principalmente. E fui vendo que eu estava seguindo no candomblé, que era uma filosofia, que é uma filosofia de vida muito bonita. Não estou desmerecendo o candomblé, falo sobre a minha verdade. Eu nunca encaixei no candomblé. E eu lembro que quando eu conversei com ela sobre o meu afastamento, sobre sair do candomblé, eu falei exatamente sobre isso. Eu não posso viver, trabalhar, direcionar a minha energia para que as pessoas vivam a verdade delas, para que as pessoas vivam a essência delas, e eu não viver a minha. E o candomblé, eu não me sinto pertencente ao candomblé. Diferentemente de Ifá, do culto tradicional iorubá, que antes mesmo de eu conhecer, eu já trabalhava dentro da minha casa, sendo do candomblé, e até mesmo da Umbanda, com os mesmos princípios do culto tradicional. Então, quando eu encerrei a minha história com o candomblé, eu encerrei porque não era o meu lugar, eu não pertencia ali. E acredito que o candomblé, ele é uma filosofia de vida, uma religião, um dogma, que traz muita cura, que traz muita beleza, mas que não cabe na minha vida, não cabe naquilo que eu acredito de rotina, de dia, de forma, enfim, eu sou muito simplória, eu gosto daquilo que é o simples, aquilo que você entrega muito mais de si do que do ambiente. Então, quando saí tudo, fiquei um tempo sem vínculo, né? Até que conheci o Babalorixá, que hoje é meu Babalorixá, que é o Ocimar. E durante uma conversa com o Ocimar, as coisas foram encaixando, entrando onde elas tinham que entrar. E aí foi quando eu senti no meu coração que eu tinha, não, agora eu estou onde eu tenho que estar. Né? O culto tradicional é aquilo que me faz bem, é onde eu me sinto em casa. E aí, assim, eu fui fazer a iniciação para Ifá, enfim, e aqui estou eu, hoje. Então, eu não deixo de honrar nenhuma casa que eu passei. Eu reconheço cada lugar que eu passei, eu reconheço cada aprendizado que eu tive, eu reconheço aquilo que me fez escolher aquele lugar para desenvolver e crescer, assim como eu reconheço o que me fez não continuar lá, e honro e agradeço. Eu não saí de nenhum lugar fechando a porta. Muito pelo contrário. Honrando e agradecendo, porque porque hoje eu tô com o meu Babalorixá Ocimar. E eu sou muito grata pela vida dele. Mas se lá atrás eu não tivesse começado a minha jornada como sacerdotisa com a Iná, eu não tinha chegado no Ocimar. Todo mundo que passa pela nossa vida passa porque tem que passar. E a gente precisa agradecer por cada aprendizado desse. A gente precisa honrar,
porque tá no teu DNA espiritual, tá no teu DNA genético, tá no teu DNA emocional. Essas pessoas, elas estão ali para aparecer, para te trazer essa transformação, essa cura. Então, eu achei muito fundamental falar sobre isso no podcast de hoje, no Pode Sentir de hoje, para que se perceba que nenhum caminho se abre à sua frente se você anda fechando portas. Se você não reconhece, veja bem, quando você não reconhece a sua ancestralidade, quando você não honra a sua ancestralidade, você não honra o chão que você pisa, porque você só está na terra por causa dessa ancestralidade. Então a terra, ela não te reconhece, ela não te acolhe, ela não te permite florescer, ela não te permite frutificar, porque você não tem raiz. Como é que você vai se nutrir da terra? Como é que você vai ser um ser próspero na terra se você não tem raiz? Tanto que toda limpeza que a gente faz no culto tradicional, qualquer limpeza que você vai passar, qualquer ebó que você vai passar, durante o ritual é pedido ali a permissão da sua ancestralidade para que você tenha ali um crescimento de vida, um exponencial, uma prosperidade, para que a sua ancestralidade seja de soma, não de subtração na sua vida. Então, se eu puder te pedir alguma coisa hoje, eu te peço que tu reflita o quanto que tu anda brigando com a tua história, com a tua essência, com a tua verdade, com a tua ancestralidade. O quanto que você anda renegando quem você é. O quanto que você anda não se permitindo ter e ser a beleza que você é. Não entra nessa energia de querer ser a pessoa mais linda e iluminada do universo. Entra na energia da pessoa que quer ser, ter, viver aquilo que é seu, aquilo que é a sua verdade, aquilo que te faz feliz. E não esquece de honrar a tua jornada. Se você não honra a sua jornada, você não honra quem você se tornou. E se você não honra quem você se tornou, quem vai honrar? Ninguém vai te respeitar. Porque você não se respeita. Então, no Pode Sentir de hoje, é esse sentimento que eu quero deixar para você. Tá se iniciando um ano novo, um mês de fevereiro que vem com vários portais intensos para mudança e crescimento, para melhora energética, para consciência, para despertar. E esse pensamento que eu tô deixando aqui hoje nesse Pode Sentir é o básico do básico do básico para que você comece a crescer de verdade. Então, se eu puder te pedir mais uma coisa hoje, eu vou te pedir que reflita sobre o que você quer e se você está caminhando na direção de quem você quer ser, do que você quer ter e do que te faz feliz. Espero que você possa aí ter um resto de semana muito bom, muito tranquilo, muito harmônico consigo. Que você possa trazer essas reflexões e acrescentar, agregar à sua vida muita cura. Que Exu te mostre tudo aquilo que você nem sabe que é, tudo aquilo que você nem sabe que precisa, tudo aquilo que você nem sabe que precisa ser mudado dentro de você. Laroi Exu, que Exu possa organizar nosso coração, nossa cabeça, nossa caminhada, nossa jornada. Que você abra seu coração para essa mudança. Que você tenha muito axé, que você seja uma pessoa muito feliz, cada dia mais, que você seja mais feliz consigo, com as suas escolhas, com aquilo que você considera importante na sua vida. Um beijo imenso, que fevereiro seja um mês de muita prosperidade na sua vida. E é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima!